Fala pessoal, tudo certo? Estamos de volta. Professor Gustavo aqui, professor de Física da Qualc Exatas. Vamos para a nossa playlist de eletricidade. Questão hoje 7.11, que foi aplicada em 2017 no Enem. Então, se você não tem ainda a nossa apostila, que é por onde a gente está acompanhando a numeração aqui dos exercícios, faz download aí na descrição. Tá muito bonita a apostila, muito organizada, para você não ter que perder tempo estudando para Física. Estuda de uma forma organizada, simples, que a gente preparou para você. E estamos fazendo a conferência das resoluções aqui no YouTube, beleza? Então baixa lá e vamos para essa questão que fala sobre fusível. Vamos fazer a leitura dela e a gente já volta resolvendo. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? A primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é redesenhar o circuito de uma forma que fique mais elegante. Como a gente quer saber qual a tensão máxima que a fonte nos dá nesse circuito aqui, para que o fusível não queime, e o exercício nos dá a informação de que o fusível suporta uma corrente máxima de 500 mA, a gente vai ter que trabalhar com tensão e corrente. Como a gente quer a máxima, ou seja, no limite para que ele não queima, a gente vai trabalhar com essa corrente de 500 mA. 500 mA, a gente vai fazer uma transformação de unidade aqui, que 500 mA é igual a mili é 10 a menos 3. Ou seja, você vai andar para a esquerda 3 casas decimais. A gente tem aqui 555, 0,5 amperes. A gente tira o mili da jogada. Então a nossa corrente de 500 mA é equivalente a 0,5 ampere. Como a gente quer achar U para uma corrente de meio ampere, e a gente também sabe lá das nossas aulas de circuito elétrico, de eletricidade, a tensão entre os pontos A e C tem que ser a mesma do que a fonte, porque esses ramos do circuito estão em paralelo. Então a gente vai trabalhar com esse ramo A até o C. Se a gente encontrar essa tensão, essa DDP, a gente sabe qual a tensão que a fonte tem que ter. Note que essa parte de cima do circuito, esse ramo do circuito lá de cima, não serve para nada para a gente, porque ele não traz informação nenhuma. Então a gente não vai trabalhar com ele nesse momento. Bom, então a gente vai trabalhar com esse ramo do circuito aqui. Não tem como a gente calcular direto a tensão entre o ponto A e C. Então a gente vai começar trabalhando com esse ramo do circuito aqui, do ponto A ao ponto B. Vamos tentar encontrar primeiro a tensão entre o ponto A e B, utilizando a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, onde U é a tensão, R é a resistência e I é a corrente. Vamos começar analisando o segmento do circuito entre o ponto A e B, mas vamos olhar aqui para o nosso fusível primeiro. Nele, a gente sabe que, nesse segmento em que ele está posicionado, a gente sabe que a corrente tem que ser de meio ampere, a gente sabe a resistência aqui, tem uma resistência de 120 ohms, e a gente consegue calcular a tensão a partir da primeira lei de Ohm. Então o que a gente vai fazer é o quê? Essa tensão, então, a gente pode calcular. U é igual a 120, que é a nossa resistência, vezes 0,5, que a gente já transformou a unidade para ficar certinho, é ampere. Então a nossa tensão aqui, nesse segmento que a gente tem entre A e B, mas utilizando nosso segmentinho de cima aqui, onde está o fusível, a gente vai ter uma tensão de 120 vezes meio, são 60 volts. Colocamos uma unidade, né? Não pode esquecer a unidade que dá BO. Como a gente sabe a tensão entre o ponto A e B, então agora a gente pode fazer o contrário. A gente sabe a resistência, a gente sabe a tensão e a gente pode calcular a corrente nesse resistor de baixo aqui, tá? Esse resistor de 60 ohms. A gente tem de novo U é igual a RI, mas para esse resistor de baixo. O U a gente sabe, tem que ser 60 volts. Por quê? Porque esse segmento aqui está em paralelo com o de cima, que a gente já sabe que tinha 60 volts, a gente acabou de calcular. Então, U é igual a 60, só que U é igual a RI. Então, a resistência desse resistor é de 60 também. E a corrente é exatamente o que a gente quer saber. Então, I aqui nesse caso vai ser 60 dividido por 60.
que incrivelmente é igual a 1 ampere. Agora, a gente sabe a corrente que passa pelo segmento de cima, que a gente sabe que é meio ampere, que chega no fusível. A gente sabe a corrente que passa no segmento de baixo, que a gente sabe que é 1 ampere. E a gente quer saber a corrente que chega nesse resistor de 40 ohms. Mas veja que tem um nó aqui antes. Então a gente vai fazer o quê? Utilizar a lei dos nós, que é a primeira lei de Kirchhoff. Beleza, então vamos calcular a corrente por meio da lei dos nós. Esse resistor aqui é o resistor 1, esse resistor é o resistor 2, só para organizar. E esse resistor é o resistor 3. Essa tensão que a gente calculou aqui é a tensão UAB, só para ficar mais organizado, senão ela vai se perder. Essa corrente aqui é a corrente no resistor 2. E agora o que a gente quer calcular é a nossa corrente no resistor 3. Só que pela lei dos nós, ela vai ser o quê? A corrente que sai de um nó tem que ser igual à soma das correntes que chegam em um nó. Então tem que ser a corrente 1, que a gente vai chamar assim, a de cima ali, mais a corrente 2. Então a gente sabe a corrente 1 e a corrente 2. É só jogar aqui na equação. Qual que é a corrente 1? A corrente 1 é meio ampere. A gente definiu lá no começo. Qual que é a corrente 2? Acabamos de calcular, é 1 ampere. Então a corrente 3 tem que ser 1 ampere e meio. Agora que a gente sabe a corrente aqui, a gente tem a resistência, a gente pode simplesmente calcular a tensão. Sabendo a tensão, ela vai ter que ser igual a essa tensão que a fonte nos fornece. A gente sabe a nossa corrente 3, a gente sabe a resistência, 40 ohms, e a gente pode calcular a nossa tensão. Então vamos lá, voltando para a nossa lei de Ohm. U é igual a RI. U no resistor 3 é igual a RI. O que é R? Nesse caso é 40 ohms. Vezes, qual que é a corrente? Acabamos de calcular, 1,5 ampere. Então a nossa U3 vai ser 40 vezes 1,5. Como é que eu explico isso? 40 vezes 1,5. Metade de 40 é 20, soma com 40, que é o inteiro. Faz aí, porra, 40 vezes 1,5, dá 60. 60 volts. Beleza, então nós descobrimos que a nossa tensão 3 é 60 volts. Agora, como a gente achou a nossa tensão nesse segmentinho aqui BC, nossa tensão 3, o 3, e a gente já tinha achado a nossa tensão entre o segmento A e B, que a gente tinha calculado lá que tinha dado 60 volts, a gente pode somar, porque esses dois segmentos estão em série. Então, 60 mais 60 vai ser a nossa tensão de A até C, vai ser a soma do nosso UAB, mais essa tensão que a gente acabou de encontrar aqui, que a gente chamou de U3 por algum motivo. Mas isso vai ser exatamente o quê? UAC vai ser 60 mais 60, que é 120 volts. Essa tensão é do segmento do ponto A até o ponto C, que está em paralelo com a fonte. Então essas tensões são iguais. Então a tensão máxima que a fonte fornece para o sistema para que o fusível não queime tem que ser 120 volts. E essa resposta corresponde à alternativa D. Então por hoje é só. Deixe seu comentário se você tiver uma dúvida que a gente vai responder e a gente tem o maior prazer. Deixa o joinha e se inscreve, compartilha com aqueles seus amigos que você sabe que está precisando daquela força em física. Vamos todo mundo passar nesse Enem, gente, pelo amor de Deus. Então, compartilha. A gente está em outras redes sociais também, tem o Instagram e o TikTok. A gente posta stories diários no Instagram e outros conteúdos. No TikTok a gente posta vídeos curtos lá 2 vezes por semana, tem bastante coisa também. Engraçado, divertido por lá. Então, fica de olho que a gente está resolvendo exercício pra caramba aqui no YouTube, tudo para te ajudar a passar nesse Enem, fechou? É isso, valeu e até mais.